Olá, pessoal! Olá, almas raras! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro para a leitura dos contos de fadas. Hoje nós vamos ler, então, a versão dos Irmãos Grimm de Rapunzel, olhando para questões de cura que este conto nos traz. Nós estamos trabalhando nessa nossa jornada, então a ideia da subversão dos contos, ainda na perspectiva, neste caso, da Marie-Louise von Franz, que era uma estudiosa dos contos a partir de um olhar do psicanalista Jung, Carl Jung. Então, que os contos de fadas têm uma estrutura de arquétipos que vão falar da psique humana, da psique coletiva, do inconsciente coletivo, e que eles trazem uma jornada do herói e da heroína, que é um processo de individuação, de tornar-se sujeito, de buscar o eu superior e de uma integração, uma alquimia entre aspectos femininos e masculinos. A gente vai integrar os nossos pedaços, as nossas vários personagens da floresta, nós vamos integrá-los no nosso conto da nossa vida, o conto psíquico da nossa vida. E hoje, então, somos convidados e convidadas a olhar um pouquinho para os símbolos de Rapunzel. Essa versão aqui que eu vou ler é dos irmãos Grimm. Então, eles eram dois irmãos que arrecadavam, né, que compilaram vários contos da tradição oral e publicaram a partir de uma perspectiva com finais felizes, ele dão toda uma outra estrutura para os contos, como nós já vimos em encontros anteriores. Passando aqui, vamos começar a nossa leitura, então, trazendo a ideia da torre. Rapunzel. Era uma vez o homem e uma mulher que há muito tempo desejavam em vão um filho. Finalmente, um belo dia, a mulher percebeu que Deus atendera suas orações e lhe satisfaria o desejo. O casal tinha nos fundos da casa uma janelinha que dava para um belíssimo jardim, todo cultivado, cheio de esplêndidas flores e hortaliças, mas o jardim era cercado de um muro alto e ninguém ousava entrar nele porque pertencia a uma feiticeira de grande poder e muito temida. Um dia, a mulher estava na janela olhando para o jardim. Via um canteiro todo plantado de belos rabanete, tão viçosos e verdinhos que ela ficou com uma vontade enorme de comê-los. O desejo aumentava cada dia mais, e como sabia que os rabanetes estavam fora de seu alcance, começou a emagrecer, tornando-se pálida e abatida. O marido, vendo isso, alarmou-se. Aqui já começa dizendo que a Rapunzel era uma menina desejada. Era um casal que quis e que desejou ter essa filha. Pelo jeito, eles oravam e Deus, então, atendeu as suas orações. Os irmãos Grimm eram protestantes, então eles vão ter muito dessa questão da oração, do batizado. A fada madrinha é a madrinha do batizado, então eles têm muito dessa questão, eles vão trazer do cristianismo. Quando no conto de fadas se diz que um casal quer ter um filho, esse filho vem abençoado porque nasce do coração, nasce do desejo. Então, quando se diz que eles querem, que eles desejavam, é alguém especial, alguém que vai ser marcado como alguém desejado. Provavelmente ali vamos ter, então, um herói e uma heroína. Eles sentem bastante inveja da bruxa poderosa, sentem o desejo daquilo que a bruxa poderosa e temida tem. Ela ali diz que ela tem uma erva, uma horta muito bem cultivada, né, um jardim, enfim, e ela, a mãe, fica com o desejo justamente do rabanete, que é aquilo que está sob a terra, né, está no subterrâneo, é das raízes, aquilo mais profundo que essa bruxa
então, cultiva, que ela cultiva, então, hortaliças, coisas que crescem no interior da terra, raízes, né. Então é uma mulher que está grávida de uma filha desejada e que, está resgatando questões do subsolo, questões antigas, questões da ancestralidade. É essa ela deseja aquilo que a mulher sábia e e a mulher sábia e a mulher idosa têm, né. "Que tens, minha querida mulher?", pergunta o homem. "Se não conseguir comer algum daqueles rabanetes que estão no jardim atrás de nossa casa, eu certamente morrerei", respondeu ela. O marido, que a amava ternamente, pensou: "Antes de deixar tua mulher morrer, é preferível que vá apanhar aqueles rabanetes, custe o que custar." Assim, ao cair da noite, saltou o muro do jardim da feiticeira, colheu rapidamente um punhado de rabanetes e levou-os à mulher. Engraçada essa parte, né, que como por ter ela ter uma fama de bruxa, não se pode ir lá ele não poderia ir lá e bater, né, na porta: "Olha, você me vende alguns rabanetes, minha mulher está grávida", enfim, não. Como ela já tinha essa fama de ser uma bruxa feiticeira e temível, ele não vai lá e nem conversa, nem vai falar com a mulher, então vou roubá-la. Ela preparou uma salada e comeu avidamente. Tão deliciosos lhe pareceram que no dia seguinte seu desejo triplicou. A fim de acalmá-la, o marido disse que voltaria outra vez ao jardim. Ao cair da noite, portanto, saltou o muro e, quando punha os pés no jardim, ficou tremendamente assustado, dando com a feiticeira à sua frente. Então aqui eles fazem quase que um ato de profanação, né. Primeiro é uma invasão de território alheio, território privado, eles estão profanando a velha sábia, a bruxa, eles estão profanando, eles estão entrando no território dela, sem pedir permissão, sem pedir por favor. Quando o conto vai mostrar aqui que quando a gente vai lidar com saberes ancestrais femininos, quando nós vamos, acessar ou pedir favores, nós devemos ir com respeito, nós devemos: "Olá, senhora", né, "Boa noite, senhora, posso, comer um pouco da sua sabedoria, ter um pouco dos seus frutos?". A gente não vai lá e rouba. Ele já está fazendo isso porque há uma cultura que diz: "Ah, é uma velha, né, é uma bruxa, dela a gente pode tirar as coisas, dela a gente pode desrespeitar, ela é obrigada", né, como se ela fosse obrigada a doar a sua sabedoria, o seu cultivo, o seu produto, e não cobrar por ele, ou no mínimo que se pedisse de uma forma, educada. Não, então vem um pouco essa ideia de que o que é feminino e principalmente o que é ancestral feminino, o que é muito antigo, deve ser dado de graça. A gente deve beber, a gente deve receber as coisas do feminino ancestral de graça. Então, essa ideia é um pouco o conto de fada vai dizer: "Opa, não é bem assim, não se trata a grande mãe, a velha sábia dessa maneira". "Como te atreves", disse ela, encarando-o ameaçadoramente, "entrar no meu jardim e, como um ladrão vulgar, roubar meus rabanetes? Isso te sairá muito caro". Por que que ela diz isso? Porque foi um tamanho desrespeito. É o vizinho dela, né. "Ah", respondeu o homem, "tenha piedade de mim. Fui obrigado a isso por uma necessidade extrema. Minha mulher viu da janela vossos belos rabanetes e sentiu tal desejo que acabaria morrendo se não pudesse comê-los." A raiva da feiticeira abrandou e ela então disse: "Bom, se as coisas são como dizes, permitirei que leves todos os rabanetes que queiras, com uma condição, porém, tens que dar-me a criança que tua mulher vai ter. Ela terá o melhor tratamento e dela
cuidarei como se eu fosse mãe. Aqui nós temos um pouco umas ideias da Gênese, né, um pouco lá do livro de Gênesis e da história de Adão e Eva, quando eles vão comer do fruto proibido, fruto do conhecimento. Como a velha e a bruxa, ela representa a velha sábia e aquela que já não deve mais nada, velha, sábia e livre, que alcançou um grau de sabedoria, um grau de conhecimento, que ela está liberta das questões sociais, dos protocolos sociais. Ela é dona dela mesma. E eles vão lá, então, e comem do fruto, comem da sua produção. Ela é um pouco representando a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal, do conhecimento, e que ele não teve discernimento para fazer e comer desse fruto da forma certa, pedindo, por favor, com licença, poder. Seria muito mais fácil ele ter contado a história antes do que ter desrespeitado e aí pedir perdão. Então, o pagamento dele, um pouco, eles estão trazendo essa questão da Gênese, que todo conhecimento que é, digamos, roubado, que não se pede, por favor, posso saber, que não tem uma devoção, que não tem ali uma educação, com licença, estou entrando num terreno fora do meu, desculpa aí, né? Eu poderia, por gentileza, compartilhar um pouco comigo, te trago isso em troca, te trago um bolinho depois, alguma coisa assim. Não houve um respeito. Então, é quando a gente quer o produto, a gente quer aprender algo só para um fim egoísta, só para um fim, sem fazer a reverência que a sabedoria precisa. A sabedoria precisa ser respeitada e não profanada dessa forma. E conforme o mito do Gênesis, quem come do fruto sem o respeito, acaba sendo, entre aspas, castigados, principalmente as próximas gerações, que é o que acontece aqui. Então, quem vai pagar pelo preço da imprudência e da má educação do pai e da gulodice da mãe, que também não preveniu e também não foi lá pedir de uma forma educada, é a filha. Então, os mitos e os contos nos trazem esse ensinamento de que quem vai pagar pelas nossas imprudências são os nossos descendentes, e nós estaríamos, entre aspas, pagando pelas maldições ou pelas imprudências, estamos sofrendo as consequências das gerações anteriores. E é isso que a gente sabe que muitas vezes acontece. A gente está aqui correndo atrás das consequências de outros que fizeram a sociedade como nós estamos. Essa é uma lição do Gênesis, essa é uma lição aqui da Rapunzel. O pobre homem, tremendo de medo, prometeu tudo o que ela exigia. E assim que a mulher deu à luz uma linda menina, logo apareceu a feiticeira, que lhe pôs o nome de Rapunzel e levou-a consigo. Rapunzel tornou-se mais bela que havia sob o sol. Quando completou 12 anos, a feiticeira trancou-a numa torre no meio da floresta. Agora a gente entra aqui, ela foi criada livre, pelo jeito, lá na casa da bruxa, da feiticeira, mas é quando ela completa 12 anos, é quando ela completa, que ela vai entrar na puberdade, ou já está entrando na puberdade, está entrando na adolescência, provavelmente quando ela ficou menstruada, ela é escondida e aprisionada numa torre. Aqui entra muito das lições dos nossos antepassados, de que quando a menina menstruasse ou quando ela estava dando sinal, ela deveria ser separada da sociedade. Ela deveria ser escondida, pois a menstruação e a sexualidade feminina, elas precisam de uma interiorização, de um escondimento. Então, isso faz alusão a sociedades, a ritos de outras culturas em que as meninas são separadas
da sua tribo, da sua comunidade, da sua família, e ficam reclusas no período da puberdade. Em algumas tradições é porque elas vão trazer uma maldição, se a abordagem daquela cultura é de que a menstruação e a puberdade é uma maldição, então elas são separadas, pois elas são amaldiçoadas, ou por uma honra. Se a menstruação e tornar-se mulher é algo que é considerado uma honra, elas também eram separadas, só que daí de uma outra forma, para serem preservadas dos demais. Mas é toda essa ideia de que a gente precisa preservar essa menina e de que o lugar das meninas púberes, das meninas que estão crescendo, não é na rua, não é nos espaços sociais, é recolhida. Isso está muito no nosso inconsciente coletivo, de que as meninas, as mulheres que são tão belas e que estão crescendo e que estão desenvolvendo seu corpo, precisam ser escondidas, veladas da sociedade, que a rua é para os homens, para o perigo, para os outros. Para a menina, é a torre, é ser trancafiada. Rapunzel tornou-se a mais bela criança que havia sob o sol. Isso já lemos. Quando completou 12 anos, a feiticeira trancou-a numa torre no meio da floresta que não tinha escada nem porta, apenas uma minúscula janelinha do alto, bem no alto. A gente sabe que em diferentes culturas, sim, as meninas e as mulheres, quando menstruam, elas ficam em quartos ou em cavernas escuras, presas só com uma janelinha. Várias meninas e várias mulheres já morreram por isso, né? E então se tem essa ideia da reclusão da puberdade. Então, um aprisionamento ou um recolhimento. Nesse caso, é um aprisionamento, é que eles estão mostrando muito que ela foi aprisionada por essa feiticeira. Sempre que a feiticeira queria entrar, punha-se debaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Então, quando a gente vai falar disso da ela aprisionada na torre, então que vai mostrando a história das mulheres, do quanto nós fomos encarceradas, aprisionadas, e enfim, e de gerações e de várias etnias em que a menina precisa ser escondida, mas ao mesmo tempo a madrasta, e aí vai crescendo os cabelos, existe a mística, assim, dos cabelos, né, os cabelos até tem essa ideia de pagar promessa, deixando os cabelos crescer, que é algo que vem de Maria Madalena, que umas formas de penitência dela era não cortar os cabelos, segundo algumas tradições, alguns folclores. Então se tem essa ideia de que lá ela ia deixando os cabelos crescer como uma penitência por ter menstruado, por estar crescendo. Muitas meninas relatam isso, né, que se sentem culpadas por crescer, como se elas tivessem matado aquela menina dos pais, que os pais, a menina da primeira infância. E aqui a gente tem muito pai que fez a promessa, né? Então a menina, ela sente, quando ela se torna mulher ou quando ela está crescendo, como se ela tivesse traído os pais, como se ela tivesse traído quem a viu crescer. E tornar-se mulher pode, para algumas culturas e alguns contextos sociais que a gente bem conhece, ser uma grande ofensa. Rapunzel tinha longos cabelos, belíssimos, finos como os fios de ouro. Quando ouvia a voz da feiticeira, soltava as tranças, prendia-as a um gancho da janela e estas caíam no comprimento de uns 10 metros. E a feiticeira subia por elas como por uma escada. Não podia ser de outra forma, né? Tinha que ser com dor. Passaram-se alguns anos. Um dia sucedeu que o filho do rei, cavalgando pela floresta, passou perto da torre. De repente, ouviu um canto tão lindo que parou para escutar. Era Rapunzel, que na solidão matava o tempo cantando com sua linda voz. O príncipe, então ali a princesa, né, a Rapunzel aprisionada, sentindo-se culpada por estar crescendo, ela canta.
O príncipe, nos contos de fadas, ele representa o ânima, o nosso ânima, o nosso ânimos, desculpa. Ânimo, ânima é o nosso lado feminino e ânimos é o nosso lado masculino. Como aqui nós estamos falando de uma jornada feminina, o oposto, então, o lado sombra, o lado positivo, então, da princesa é o príncipe e é o ânimos dela. É aquilo que vai dar vida, é o que vai tirá-la daquele estado de aprisionamento. Muitas das meninas também, quando ocorre esse período, elas tendem a se interiorizar. Então, se a gente não for falar de aspectos sociais que aprisionam as meninas, que as escondem, às vezes elas mesmas eram meninas mais extrovertidas, elas podem começar a passar por um tempo de introspecção, em que elas não querem conversar, em que elas querem ficar só no quarto, e que elas também vão fazendo esse luto da infância e da menina que elas foram. E o conto vai dizer que isso um dia, esse momento um dia vai acabar. O ânimos, então o nosso lado guerreiro, o nosso lado masculino, há de trazer essa menina de volta, né? Passaram-se alguns anos. Um dia sucedeu que o filho do rei, cavalgando pela floresta, passou perto da torre. De repente, ouviu um canto tão lindo que parou para escutar. Era Rapunzel, que, na solidão, matava o tempo cantando com sua linda voz. O príncipe quis subir até onde ele estava, mas não encontrou nenhuma porta. Voltou para casa, mas aquele canto de tal maneira o havia comovido que voltaria diariamente à floresta para ouvi-lo de novo. Então ela vai sentindo essa solidão do aprisionamento, essa solidão que a gente pode sentir, que a menina pode vir a sentir na adolescência, né? Certo dia, encontrando-se oculto por uma árvore, viu a feiticeira aproximar-se e gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel soltou as tranças e a feiticeira subiu até ela. Se esta é a escada pela qual se sobe, também tentarei a sorte, disse o príncipe. No dia seguinte, ao cair da noite, ele postou-se debaixo da torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Caíram até ele as tranças pelas quais pôde subir. Vendo-o entrar, Rapunzel assustou-se muito, pois jamais havia visto um homem. Mas o filho do rei falou-lhe com grande doçura, contando-lhe que seu canto lhe penetrara no coração, comovendo-o profundamente e não lhe dando mais sossego. Queria muito conhecê-lo. Aqui a gente está falando dessa questão, nós estamos falando da princesa como esse ser virtuoso, né? Que ela não tem só um título, mas alguém que está buscando o eu superior através das virtudes, das artes, e aqui no caso era o dom dela, era o canto. Então ele está se apaixonando pela alma dela. Rapunzel, então, perdeu o medo. E quando ele perguntou se o aceitaria como marido, vendo o jovem bonito, refletiu: certamente me amará mais do que minha senhora. Então, colocando sua mão na dele, respondeu que sim, mas com grande prazer iria contigo. Entretanto, não sei como descer daqui. Sempre que vieres, traz uma meada de seda. Eu a trançarei e farei uma escada. Assim que ficar pronta, descerei e tu me levarás embora no teu cavalo. Combinaram que ele viria todas as noites, pois de dia vinha sempre a velha. E à noite eles iriam se encontrar. A feiticeira de nada desconfiou, até que um dia Rapunzel perguntou-lhe: Senhora, por que demora tanto para subir? Ai, meus cabelos. O jovem príncipe chega aqui num instante. Ah, menina fingida, gritou a feiticeira. Que ouço! Pensei em ter se afastado do mundo
e mesmo assim me engana. Então, aqui essa questão de afastar do mundo, de estar isolada, mas o mundo vai chegar até ela, mas ela vai se apaixonar. Aqui é quase como uma culpa pela sexualidade, pela paixão da menina, como uma traição. Furibunda, agarrou os belos cabelos de Rapunzel, enrolou 2 ou 3 vezes em torno da mão esquerda, com a direita apanhou uma tesoura e zás, trás, cortou as ricas tranças, que rolaram ao chão. Foi tão cruel que, não satisfeita com isso, levou a pobre Rapunzel para o deserto, deixando-a viver ali em pranto na maior miséria. Então é um castigo pela Rapunzel viver a sua sexualidade, viver, se tornar adulta. Então aqui já vem um castigo maior por crescer. No mesmo dia em que expulsou Rapunzel, e ela vai para o deserto. Então, isso também aparece muito em vários contos e histórias desse crescimento da alma, que quando a gente é banido para o deserto ou para a noite escura da alma, ela vai viver a sua provação, o seu maior momento de fé. É ali que ela vai sucumbir ou ela vai crescer. No mesmo dia em que expulsou Rapunzel ao anoitecer, ela prendeu as tranças no gancho da janela, e quando o príncipe chegou e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Deixou-as cair na janela. Quando o príncipe subiu, em vez de encontrar a amada, defrontou-se com a feiticeira, que o encarava com os olhos cheios de ódio. Ah, exclamou irônica, vieste buscar tua amada, o lindo pássaro. Porém, bateu asas, deixou o ninho e não cantará mais. O gato levou-o e a ti te arrancará os olhos. Rapunzel está perdida para ti, nunca mais a verás. Isso é uma maldição que ela joga contra o príncipe. O príncipe, fora de si pelo desgosto, saltou desesperado para fora da janela. Conseguiu salvar a vida, mas, tendo caído sobre o espinheiro, teve seus olhos furados pelo espinho. Cego, passou a vagar pela floresta. Não se alimentava senão de raízes e frutas selvagens, chorando sem parar e lamentando a perda de sua querida noiva. Vagou assim miseravelmente durante alguns anos. Então, os dois estão pagando uma baita de uma penitência. Um está no deserto, o outro está na floresta. Uma sem cabelo e o outro cego. Por fim, chegou ao deserto onde vivia Rapunzel, na maior infelicidade, com seus 2 gêmeos. Então, a Rapunzel, dos encontros que teve com o príncipe, ela teve 2 filhos gêmeos. Ou seja, é a sexualidade, sim, que foi castigada. E teve filhos gêmeos, um menino e uma menina, que tivera durante esse tempo. O príncipe ouviu uma voz que lhe pareceu bem conhecida. Deixou-se guiar. Deixa eu passar aqui para o próximo, onde aparece nos contos, ali, os 2 juntos, e aqui os gêmeos, né? Ela teve gêmeos do encontro deles na torre. Deixou-se guiar por ela, e chegando a uma certa distância, Rapunzel reconheceu-o, então, e correu para ele, abraçando e chorando ao mesmo tempo. 2 de suas lágrimas molharam os olhos dele, que então se iluminaram novamente. E ele voltou a enxergar como antes. O príncipe levou Rapunzel e os filhos para o seu reino, sendo lá recebidos com grande alegria, e ali viveram felizes e tranquilos durante muitos anos. Os irmãos Grimm gostam de finais felizes. Então, teve um final feliz, apesar de toda a infelicidade e toda a penitência que Rapunzel teve que pagar por crescer. A gente ouve isso de várias artistas, né, de várias crianças que crescem diante do público. Muitas delas dizem isso, né? Crianças que foram famosas, mulheres que foram famosas e cresceram
e que dizem que como se crescer tivesse sido uma traição à sociedade, como se crescer fosse alguma forma de castigo. E a gente sabe que diferentes tradições, de fato, castigavam as meninas quando elas menstruaram. Algumas são obrigadas a casar, isso ainda existe no nosso tempo, e outras são, de fato, reclusas. Elas são tratadas de uma outra forma dentro da família, dentro da sua comunidade. Como que aquela rica criança agora está se tornando isso? E principalmente quando começa a namorar e começa a vivenciar a sua sexualidade, isso tende a ser castigado pelo mundo. Ah, e todos os nomes pejorativos quando a menina começa. O homem continua sendo um príncipe, né? E a mulher a menina é vista de uma outra forma, como se ela não pudesse vivenciar a sua sexualidade crescer, como se isso nunca fosse perdoado. E isso esse conto traz muito. Do encontro com o ânima, e agora a gente falando de uma parte mais arquetípica, desse encontro com o ânima, a menina, entre aspas, pode sair desse desempoderamento ou dessa reclusão que ela também pode se colocar, que a psique dela está precisando, até que vem o ânima e tira ela e que é o ânimo, que é a coragem, que é tornar-se a guerreira e a sua própria salvadora. No caso ali, o próprio ânima ficou ferido, né? Os olhos dele, então ele perde a visão. Os dois foram muito infelizes, né? Foram estraçalhados. Ela teve o cabelo cortado, que era visto como um dom, como algo, um devocional. Fazer o cabelo crescer era quase devocional. E o homem perde a sua visão, daí ele só pode escutar, e é pela voz que ele reconhece, então, Rapunzel, e os dois tiveram, então, filhos gêmeos. A partir do momento que a gente reconhece as nossas dores, que a gente reconhece e sabe nomear o que nos machucou, o que nos feriu, ali também está a chave para a nossa cura e para curar os demais. Então, o conto de fadas nos ensina isso, que a gente pode, este conto, que a gente pode, a meninas, mulheres, o feminino, pode ser maltratado, ser recluso, ser castigado, mas tudo isso pode ser transformado em poder de cura. E aí é que está, essa é a arte, a gente transformar a nossa ferida em poder de cura. Obrigada por estarem aqui e até o nosso próximo encontro.